A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o soldado ferido. E Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, Paulo escreve: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ao iniciar essa mensagem, quero dizer que sei, antes de tudo, como é ser um soldado ferido, em meio das batalhas, pois já passei, tenho passado e sei que continuarei passando por amor a Cristo. A guerra traz consequências, sempre. Não existe batalha sem sofrimento, não existe guerra sem lembranças marcantes. Nunca pensei que iria falar sobre isso, mas ao preparar essa mensagem lembrei-me de um velho e querido irmão que já está com o Senhor agora e que havia lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele era um obreiro na casa de Deus. Pessoa simples, querida, mas que por causa da guerra e sofrimento que passou na Segunda Guerra Mundial, naqueles campos de batalha, o sofrimento todo que ele passou, segundo ele até pólvora tiveram que comer, ele tinha traumas mentais visíveis. Não sofreu nenhum tipo de perda física, mas danos irreparáveis na mente. Também conheci um ex-militar da Força Aérea, conhecido de meu pai, que tinha perdido uma das pernas em combate e eu, sendo criança, o vi se arrastando com sua perna, parte de pau e parte de plástico, tentando fazer o melhor para viver. A guerra deixa marcas. Marcas visíveis e invisíveis. Marcas que ficam, marcas que doem, marcas que prejudicam, marcas que não podem ser curadas, marcas que são quase eternas. Eu não tenho alegria alguma em falar o que vou dizer agora. Existe um exército em nome de Deus que usa o nome do Senhor e que não sabe dar valor aos seus soldados feridos. O pior é que esse próprio exército é o que mais fere seus soldados. O trabalho do diabo é facilitado todos os dias com essa atitude terrível de muitos na igreja. Esses soldados feridos são os que foram com o amor de Deus fazer a obra de Deus, lutaram com todas as suas forças, enfrentaram o inimigo, venceram e acreditaram que nunca seriam abandonados, pois estavam envolvidos na mesma batalha, na mesma guerra, com o exército de Deus ao seu lado, que diziam entre si: vamos, Deus vai dar a vitória, você não vai perder, nunca vai ser derrotado, feridas passam, marcas desaparecem, mas quando receberam suas feridas por causa da luta ferrenha, descobriram que pouco a pouco foram abandonados e esquecidos no meio da guerra, entregues à morte. A morte do esquecimento, a morte do desprezo, a morte do descaso. Sei de homens de Deus que viviam em jejum e oração e travavam lutas contra as forças das trevas, mas o que mais lhe causavam dor e feridas nessa batalha eram os falsos irmãos, os falsos soldados. Não era a sua carne, ou o mundo, ou Satanás, ou a sua maior batalha, mas esses falsos soldados, esses falsos irmãos, um exército que tem o nome do Senhor, mas que não pertence ao Senhor. Os falsos irmãos e obreiros que com pele de cordeiro se aproximam, batem no seu ombro e dizem te amar, mas por dentro são, como Jesus disse, lobos devoradores. Eles surgem vindos não do Espírito de Deus, mas de um espírito de inveja, de vingança, de ódio, onde a carnalidade impera por uma sede de poder, ligados muitas vezes a uma política religiosa, humana e diabólica, dentro dos ministérios das igrejas. O objetivo desses é ferir você. O diabo muitas vezes os usa e às vezes penso que são mais usados pelo diabo do que por Deus. São instrumentos de Satanás no meio do povo de Deus, como Alexandre o latoeiro que Paulo disse, causou-me muitos males. Quando Deus te manda para uma batalha para guerrear, pode ter certeza que você terá muitas lutas e sofrimentos, mas de alguma forma sempre vencerá. Mas existem batalhas apenas religiosas e usam o nome de Deus, mas Deus não está nelas. Deus nem sequer as conhece, pois são batalhas dos homens religiosos que, em nome da sua religião,
forçam as pessoas a sofrerem uma carga que nunca deveriam carregar. São como Jesus disse aos líderes religiosos da sua época, os fariseus: vocês nem com o dedo querem tocar. Essas batalhas trazem muito sofrimento e muitas vezes apenas perdas e nunca vitórias. Pois Deus nunca entrou nelas com você. Pois são batalhas humanas, são batalhas carnais, são batalhas religiosas e não batalhas espirituais. Quando Moisés disse: eu não vou, dizendo ao Senhor, eu não vou se a tua presença não for comigo, ele sabia muito bem da importância de Deus estar do seu lado. Estar sozinho em uma batalha é a coisa, eu penso que é uma das coisas piores que alguém pode experimentar. Mas pior ainda é quando, além de estar sozinho, se encontrar ferido e sem Deus. Um soldado ferido se sente só. Pode estar rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Para ele, muitas vezes, a morte parece iminente. Ele não sabe quando vai parar de respirar. A dor das feridas em certos momentos é tão forte que, se não fosse a graça de Deus e suas promessas, ele não desejaria nem mais viver. Há muitos soldados feridos na igreja desta forma. Sua fé foi traída por falsos soldados, por falsos irmãos e por falsos líderes. Prometeram, mas não cumpriram. Disseram: estamos ao seu lado, mas deixaram sozinho. Te deixaram sozinho. Somos irmãos em Cristo, mas na realidade era apenas mais um jargão que usavam e não tinha sentido algum para eles. Este soldado lutou, mas os outros não lutaram com ele. Ele foi à frente da batalha e fez o melhor que pôde, enquanto os que deveriam estar junto apoiando disseram entre si: deixe que se fira, deixe que fique machucado, deixe que morra, não faz diferença, não faz falta. Nessa guerra eles deram tudo o que tinham e não mediram esforços para fazer o seu melhor, mas foram mal vistos pelos próprios colegas de farda e depois de abandonados ainda foram caluniados. Há muitos que estão passando por isso nesse momento. Há muitos que já se foram e passaram por isso. Há outros que estão vindo e irão passar por isso, infelizmente. Jesus escolheu 12 discípulos, mas depois de ser traído por um deles, o único que ficou mais perto foi o apóstolo Pedro, e ainda assim o negou. E essa é a dura realidade. Não espere dos homens, espere apenas de Deus. Os homens falham e te deixam na batalha, ferido, gemendo de dor, sangrando e à beira da morte, e dizem entre si: Deus vai cuidar dele, quando deveriam ver de outra forma. Este é um servo, é uma serva de Deus, é o nosso irmão, é a nossa irmã em Cristo. Precisamos estar ao seu lado, precisamos ajudar, precisamos sarar suas feridas. Mas isso raramente acontece. Paulo disse ao jovem Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Os sofrimentos de Paulo não se resumiam à sua carne, às chicotadas, à prisão, à fome, a Satanás, mas também aos falsos soldados, aos falsos irmãos que já existiam naqueles dias. Todo exército de qualquer nação cuida dos seus feridos. O exército, no entanto, da religião em nome de Deus aqui na terra é o único exército que mata os seus feridos. Não cuida deles. Pense nisso. Eles, em vez de ajudar, de recuperar, de sarar suas feridas, o jogam para morrer. E muitos já morreram. Dos que ainda vivem, muitos sequer têm forças mais para se levantar. Foram traídos, caluniados, feridos por aqueles que dizem ser irmãos. Mas uma coisa eu preciso dizer a você, que é um soldado ferido, que lutou uma luta verdadeira, em nome do Senhor. Agiu com sinceridade e pureza em seu coração, venceu o inimigo, mas está com marcas profundas e por isso muitas vezes é desprezado e rejeitado por aqueles que deveriam te amar e te apoiar. Abandonado e esquecido, que muitas vezes chora e pensa que a qualquer momento até as lágrimas vão secar, vão parar de escorrer em sua face, de tanto chorar e de tanto sofrer. Eu quero te dizer, Deus sabe de tudo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo e Ele tem um bálsamo que cura essas feridas. Ele vê as lágrimas descendo na tua face e o Senhor, um dia quando você chegar na glória, Ele virá em tua direção e com seu lenço de amor, Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele dirá: filho, você foi abandonado e rejeitado pelos teus,
mas nunca por mim. Te deixaram gemendo de dor no meio da batalha, mas eu vi tudo. Eu vi tudo isso e sempre estive ao teu lado. Você sofreu porque fez a minha vontade, e eu vi tudo que foi feito. Eu vi as tuas lágrimas, vi tua dor, vi teu sofrimento, vi pelo tudo que você passou pelo amor do meu nome. Vem, eu vou enxugar todas as tuas lágrimas e de toda dor e sofrimento nunca mais te lembrarás. Sim, você pode e deve lutar pela causa de Cristo. O exército dele, do Senhor, nunca abandona um soldado ferido, mas manda até anjos para lhe fortalecer, como aconteceu com os profetas Elias e Daniel. No exército do Senhor tem o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda e nos entende, e até com gemidos inexprimíveis nos ajuda. Sei do que estou falando, graças a esta força sobrenatural vinda de Deus Pai, sim, e Ele é o nosso Pai, é que podemos seguir. Faça parte do exército do Senhor e contemple as vitórias. Lute as batalhas do Senhor e vença. Nele não existe um soldado que o Senhor não cuida. Mas cuidado com o exército religioso, carnal, político e diabólico. Esse tem aparência de piedade, mas leva as pessoas até a desgraça eterna. Que Deus te abençoe.